A história de Abraão é uma das mais fascinantes e inspiradoras de toda a Bíblia. Ele não foi apenas um homem que acreditou em Deus. Foi alguém que decidiu entregar toda a sua vida em obediência a um chamado, que mudaria não só a sua história, mas o rumo da humanidade. Quando o encontramos pela primeira vez, ainda chamado de Abrão, ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade rica, avançada e cheia de idolatria. Um lugar de estabilidade, mas também de confusão espiritual. E é nesse cenário que a voz de Deus ecoa, quebrando toda a rotina. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Imagine ouvir isso. Deixar casa, família, segurança, para seguir uma promessa invisível. Abrão tinha 75 anos. A idade em que muitos já estão pensando em descansar, ele estava começando uma nova vida. E mesmo sem mapas, sem GPS, sem detalhes claros, ele obedece. É esse o ponto central. Fé não é saber de tudo, é confiar naquele que sabe. A jornada de Abraão não foi fácil. Pelo caminho, ele enfrentou fome, precisou descer ao Egito, enfrentou conflitos com reis e até discussões com o sobrinho Ló. Em alguns momentos, fraquejou. Quando temeu pela própria vida, apresentou Sara como sua irmã. Mais tarde, pressionado pela ansiedade de não ver a promessa cumprida, aceitou gerar um filho com Hagar, a serva egípcia. Desse ato nasceu Ismael, mas Deus deixou claro: o filho da promessa viria de Sara. Mesmo com falhas, Abraão nunca deixou de ouvir a voz de Deus. A cada tropeço havia um altar, um recomeço, um encontro com o Senhor. É assim que Deus trabalha. Não exige perfeição, mas perseverança. O ponto mais marcante de sua vida acontece em Gênesis 22. Deus pede algo humanamente impossível, o sacrifício de Isaque, o filho da promessa. Pense na dor. Abraão esperou décadas por esse filho, e agora Deus pede que o entregue no altar. O coração humano se rebela diante disso. Mas, pela fé, Abraão se levanta cedo, corta lenha, leva o filho e sobe o monte Moriá. No caminho, Isaque pergunta: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde com palavras que ecoam até hoje: Deus proverá. No momento exato, quando levanta a faca, o anjo do Senhor o detém. Ali, preso pelos chifres, está o cordeiro substituto. Abraão chama aquele lugar de O Senhor Proverá. Esse episódio aponta profeticamente para Cristo, o Cordeiro de Deus, que séculos depois se entregaria em nosso lugar. O legado de Abraão não termina nele. Ele é chamado pai da fé porque acreditou contra toda a esperança. Quando já não havia chance humana de gerar filhos, quando Sara já não tinha idade, Deus mostrou que sua promessa não depende de circunstâncias, mas de poder. A vida de Abraão se torna modelo para Paulo, que escreve em Romanos que sua fé lhe foi imputada como justiça. Ele não foi salvo por suas obras, mas por crer naquele que é fiel. O que podemos aprender? Primeiro, que fé exige movimento. Abraão precisou sair, deixar, caminhar. Segundo, que fé é perseverança. Ele esperou 25 anos para ver Isaque nascer. Terceiro, que fé é entrega total. Ele esteve disposto a oferecer até o que tinha de mais precioso, confiando que Deus tinha um plano maior. Abraão nos ensina que obedecer a Deus pode custar caro, pode parecer irracional, mas sempre nos leva ao centro da vontade dele. Sua história é o lembrete de que Deus não falha. Ele promete, ele cumpre. Por isso, até hoje, Abraão é lembrado em 3 grandes religiões do mundo como um exemplo de fé. Mas, acima de tudo, sua vida nos aponta para Cristo, o verdadeiro descendente prometido, aquele em quem todas as famílias da terra são abençoadas. E aqui fica a pergunta para nós: estamos dispostos a ouvir e obedecer à voz de Deus como Abraão? Estamos prontos para sair da nossa zona de conforto, deixar para trás o que é seguro e confiar no invisível? Se a resposta for sim, prepare-se, porque Deus é especialista em transformar vidas comuns em histórias extraordinárias.